Você sabia que você pode estar presa ou preso e nem sabe disso? Eu não estou falando aqui de prisão física, eu estou falando aqui de prisão emocional, de prisão mental, que muitas pessoas hoje podem estar vivendo e nem percebem e também não entendem o porquê que isso acontece. E muitas pessoas vivem de uma maneira que impede elas de aproveitar todo o potencial que elas têm, impede elas de viver tudo aquilo que elas poderiam viver. E às vezes a gente tem bloqueios, a gente tem armaduras, a gente tem máscaras que a gente usa para se proteger. E isso acaba nos afastando de uma vida mais verdadeira, de uma vida plena, de uma vida significativa, de fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer e que nos deixaria muito mais felizes. E desde pequenos nós somos moldados pelas nossas experiências que formam crenças. E isso nos leva a criar defesas emocionais. Então essas defesas, mesmo que pareçam úteis muitas vezes, elas nos isolam. E é comum que as pessoas se sintam presas em ciclos repetidos, enfrentando muitas vezes as mesmas situações, se sentindo impotentes para mudar. E isso pode acontecer por causa dos traumas, dos medos, dos hábitos que nós herdamos e isso faz com que a gente viva uma vida muito mais limitada e não consiga ver a vida cheia de oportunidades que a gente não explora. E aí eu fiz aqui um desenho para mostrar para vocês como é que seria isso mais ou menos. Então, aqui seria a vida que nós estamos vivendo, que você está vivendo, uma vida limitada, uma vida fechada. Fechada pelo quê? Fechada pelos bloqueios, pelas armaduras e também fechada pelas couraças que nós vamos colocando na nossa vida, em volta de nós mesmos. E essas camadas, elas vão nos impedindo de viver a vida que nós poderíamos viver, a vida plena, a vida perfeitamente feliz. Então, todos esses bloqueios aqui, eles fazem isso, eles nos prendem aqui nessa vida limitada e nós acabamos deixando de viver muitas coisas, um mundo de possibilidades que existe em nossa volta e que nós não vemos porque nós estamos limitados por esses bloqueios todos aqui. E aí, como é que acontece quando você começa a usar os florais? Você inicia aí um processo de autoconhecimento, um processo de transformação e você começa a romper esses bloqueios, você começa a romper essas barreiras, derrubar essas barreiras emocionais e você então abre esse leque de possibilidades para sua vida. E aí você começa a redescobrir as suas paixões, começa a redescobrir os seus sonhos, o seu verdadeiro eu, quem você realmente é, a sua verdadeira essência. E aí cada passo que você vai dando, cada bloqueio que você vai derrubando, leva você para a liberdade emocional. E essa liberdade emocional é o caminho para uma vida muito mais rica e muito mais satisfatória. Então você não fica limitado aqui nessa vida que você vive, você rompe esses bloqueios e passa a viver a vida que você poderia viver com infinitas possibilidades que você começa a enxergar. E aí eu quero te convidar para pensar sobre essas armaduras emocionais que você usa e como elas impactam a sua vida verdadeiramente. E os florais, eles trazem aí toda essa ajuda para quebrar esses bloqueios e eles podem ser essa ferramenta incrível nessa jornada de transformação e eles trazem apoio, trazem compreensão enquanto você vai se libertando dessas correntes que prendem você e que impedem você de viver a plenitude da vida.
Então você deixa de viver essa vida limitada e você começa a viver a vida que você sonha, a vida que você realmente poderia viver, e você começa a enxergar esse mundo de possibilidades que, enquanto você está aqui presa, você não enxerga. Então é assim que os florais agem, é assim que eles te ajudam a romper com os seus bloqueios, e esses bloqueios que vêm muitas vezes de experiências, de traumas, de situações difíceis que você teve, que geram essas barreiras, que geram esses bloqueios. E é nessas situações que causaram os bloqueios que os florais vão agir. Então eles trabalham nas causas e vão eliminando automaticamente esses bloqueios que impedem você de viver essa vida realmente plena que você poderia viver. Um beijo no seu coração e que toda dor vire uma flor.